Bom, vamos falar aqui da suposta nova lei de improbidade administrativa. Eu quero que você esteja atento a isso. Vai despencar na prova que você for fazer aí. Bom, a lei é a Lei 8429. Você vai entender isso já já. E ela foi simplesmente atualizada com a 14.230 de 2021. São tantas alterações, que daria para a gente fazer uma nova lei. Poderia ser, né, revogar completamente a 8429 e ficar apenas essa lei 14.230, mas não foi isso que foi feito. A 14.230, ela altera completamente a lei 8429. Mas se eu te perguntar qual é a lei de improbidade, você vai responder para mim que é exatamente a 8429. 8429. Muito bem? Então é isso, vamos falar da lei de improbidade administrativa. Bom, agora eu vou ampliar aqui para ficar melhor para você dar uma lidinha aí. Ó. O que é a lei 8429? É realmente uma nova lei de improbidade? É uma nova lei? Não, não é uma nova lei. A lei de improbidade continua sendo a lei 8429. A 14.230, ela apenas fez uma atualização, ela trouxe grandes modificações à 8429. E aí o ponto é, essa lei 14.230, que alterou 8429, ela foi publicada dia 26/10/2021 e ela diz: esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Portanto, a partir dessa data, daqui em diante, tudo que você falar de improbidade administrativa, você vai usar as informações trazidas por essa atualização. E aí, só para você visualizar, a gente já começa falando aqui do início da lei. Deixa eu colocar para você enxergar aí, olha só. Eu sempre vou deixar no nosso material, de um ladinho, o texto que estava antes dessa alteração e o texto que está agora com essa alteração, tá? Então, olha só. O texto atualizado diz. O que é essa lei, né? O que a 8429 trata agora? Dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade, de que trata o parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição e dá outras providências. Já vou te mostrar esse parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição. Muito bem. Então, o que é uma improbidade administrativa? Vamos começar por aqui. O que vem a ser uma improbidade administrativa? Professor, a improbidade administrativa é sinônimo de ilegalidade? Quando eu falo de improbidade administrativa, isso aqui é sinônimo de ilegalidade? Isso é questão de prova, tá? Já caiu em prova exatamente uma questão como essa, que vem da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça do STJ. Então, a improbidade vamos colocar aqui, ó, me ajuda aí. É uma ilegalidade. Só que, se eu falar só isso, a afirmação está errada. Porque não é sinônimo de ilegalidade, tá? Vou colocar aqui, ó. Não é sinônimo de ilegalidade. Mas, professor, você acabou de dizer que ela é uma ilegalidade. Sim, mas ela é uma ilegalidade qualificada, ó. Qualificada. Qualificada pelo quê, professor? Qualificada pelo intuito malsão. Foi a expressão que se utilizou lá no julgado e que já se trouxe em prova. Qualificada pelo intuito malsão do agente. E você pode estar se perguntando, professor, mas o que vem a ser esse tal de malsão? Eu já sei, então, que não é uma mera ilegalidade, ela é uma ilegalidade qualificada. Qualificada pelo quê? Por esse intuito malsão. Esse intuito malsão é o intuito maldoso. Intuito maldoso. Ou seja, o agente público aqui, ele age com uma má-fé. Com uma má-fé. Não é uma mera ilegalidade, é uma ilegalidade qualificada. E aí eu quero que você entenda que, na previsão anterior, eu tinha atos de improbidade, tanto caracterizados pelo dolo, como também pela culpa. Agora, nessa nova versão da lei de improbidade,
você não mais vai falar de culpa, você apenas, então somente vai falar de dolo. Só há falar de improbidade administrativa se nós estivermos diante desse elemento subjetivo. Sempre, 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 nós teremos esse elemento, vou colocar aqui com a outra corzinha, elemento subjetivo. Elemento subjetivo. Qual que é o elemento subjetivo? Do ato de improbidade. Sempre, 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 sempre deve estar presente o quê? O dolo. Vamos ver como que a lei agora trata desse tema. Ela diz assim, olha lá. Consideram-se atos de improbidade as condutas dolosas. As condutas o quê? Deixa eu passar o marca-texto aqui. As condutas dolosas. Repete comigo aí na sua casa, no trabalho, na rua, no ônibus, onde você estiver. Na rua, na chuva, na fazenda. Ó, condutas dolosas. Dolosas. Repete comigo. Condutas dolosas, tipificadas nos artigos 9, 10 e 11 desta lei, ressalvados os tipos previstos em leis especiais. Então, nós vamos ter atos de improbidade, podemos ter em outras leis. Pois bem, mas o que é o dolo? O que é esse dolo? O dolo, ele diz, considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito. Atenção para isso. O dolo, ele é uma vontade livre e consciente para algo, para alcançar o resultado ilícito. Daí eu posso enfatizar com você que o nosso dolo, a partir de agora, não basta que ele seja um dolo genérico. Antigamente, bastava o agente ter a intenção, bastava ele agir voluntariamente para uma conduta. Agora não, ele tem que agir com um fim específico, que é de alcançar o resultado ilícito. Então, o nosso dolo, contrariando a jurisprudência que nós tínhamos, ele não é mais um dolo genérico. Ele agora é um dolo específico. Específico. Veja que tudo que é novidade vai ser importante. Antes era um dolo genérico. Dolo genérico. Já não é mais dolo genérico. Nós temos agora o quê? Um dolo específico. Ok, então eu tenho aí esse dolo, essa vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9, 10 e 11 dessa lei. Não bastando, olha aqui ele enfatizando, ó, não bastando a voluntariedade do agente, que era a história do dolo genérico que estava na jurisprudência. Tá tudo bem até aqui? Parágrafo 3º. O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, veja, ato doloso com uma finalidade específica com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade. Parágrafo 8º. Não configura improbidade. Ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada. Então, pode ser uma jurisprudência minoritária, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. Então, veja que a lei, né, alguns vão criticar, outros vão elogiar, mas o que estava acontecendo mesmo era do agente público, por qualquer coisinha, responder por uma improbidade administrativa. Então, a lei fecha essa história e fala, olha, improbidade é uma responsabilidade pesada. Então, vamos pegar o camarada aqui no ponto mesmo. Não é para pegar qualquer um, é para pegar aquele que realmente está buscando um fim ilícito aí. Tá bom? E aí vem o artigo 11, parágrafo 1º, ainda enfatizando essa história de a improbidade ser ali uma das últimas razões, última rácio, né? E fala, nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo decreto tal, somente haverá improbidade administrativa na aplicação deste artigo quando for comprovado na conduta funcional do agente público, o fim de quê? O fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Esse artigo 11 está falando da contrariedade a princípio, então, a princípio parece que ele fala só dessa possibilidade, mas vem o parágrafo 2º e fala, não estou falando apenas do ato que contraria o princípio, mas qualquer ato de improbidade. Ele diz,
aplique-se o disposto no parágrafo 1º a quaisquer atos de improbidade tipificados nessa lei ou em outras leis e qualquer outros tipos especiais de improbidade instituídos por lei. Ou seja, improbidade administrativa é em último caso. Tem que ter um dolo, é um dolo específico, tem essa série de situações, não é improbidade se tiver uma divergência interpretativa, não é improbidade se não ficar comprovado esse fim de obter proveito ou benefício indevido. Então, eu quero que você tenha atenção para isso, são novidades importantes que estarão na sua prova. Estamos bem?